meus amados, queridos irmãos e amigos. É bom poder chegar até você aqui através do nosso Porções Diárias da Palavra e quero compartilhar hoje o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 34, onde a palavra do nosso Deus revela a respeito de um rei que foi alguém que desenvolveu uma trajetória bonita, né? Alguém que fez a diferença em seu tempo. E aqui então nós temos a realidade do rei Josias. Diz o texto assim no capítulo 34, versos 1 e 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. Aqui nós encontramos, ainda criança, ele começa a reinar devido à morte de Amon, né, seu pai, e ele então, com certeza, estava sendo tutelado por alguém, e ele então segue no desenvolvimento da sua vida, mas quando ele está com 8 anos de reinado, ou seja, com 16 anos, ele toma algumas decisões importantes. E dentre elas nós vemos que era principalmente a purificação de Judá em relação aos ídolos, aos postes ídolos, a dedicação e devoção a Será, a deusa Aserá, também aos deuses e cultos que eram oferecidos a Baal. Ele destruiu aquilo também. Então, a partir de 16 anos, né, e depois nós vamos encontrar com 20 anos, ele prossegue com essa realidade de destruição aos locais que eram de adoração pagã, que estava no meio do povo de Deus. Veja como que a palavra então revela para nós isso. O povo de Deus estava infestado, né, dominado pela idolatria, e ele então, ele quebra essas imagens, ele destrói esses cultos, esses lugares de adoração, os postes ídolos que haviam sido colocados, ele quebra tudo isso, né? Então ele conduz a purificação de Jerusalém e também de todo o Judá. E quando nós vemos essa situação, ele ainda repara o templo, né? Faz uma restauração em relação ao templo. Foi descoberto um texto sagrado e ele pediu, né, que pudesse ser feita a leitura, e ali foi constatado as orientações de Deus, né, os mandamentos, as leis, e ele então chorou diante da leitura da palavra de Deus, e ele então promoveu uma reforma religiosa muito importante nos seus dias. E além de reparar o templo, ele também restaura o culto, ele celebra a Páscoa, ações que foram muito importantes para ele e para o povo de Deus. Coisa extraordinária, principalmente que a descrição de Josias, a palavra então traz para nós que ele fez o que era certo, aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Estão lembrados da orientação de Deus para Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele, e aí vai dizer ainda que ele não deveria nem seguir para a direita nem a esquerda, mas manter a sua caminhada, né, em direção correta, naquilo que Deus queria que ele fizesse. E agora vemos aqui o rei Josias, né, seu nome significa Deus sustenta, né? Então, sustentado por Deus, e foi isso que aconteceu durante o seu reinado, né? Alguém que serve de exemplo para nós, promoveu uma reforma religiosa muito importante, impactante nos seus dias, e que serve como grande motivação para nós também. A maneira pela qual nós devemos seguir, e não podemos nem oscilar, nem para a direita nem à esquerda, mas manter a nossa vida firmada no Senhor e na palavra do Senhor. Então, que este exemplo do rei Josias seja importante para a sua vida, né? Independente
de que as pessoas à sua volta não estão servindo ao Senhor, ou não querem servir ao Senhor, não querem andar no caminho do Senhor, mas que a sua decisão, a sua escolha seja viver para agradar ao Senhor. Que assim seja, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude, né? Para que as nossas ações sejam compatíveis com a palavra de Deus, promovendo reverência, promovendo quebrantamento, promovendo um culto que de fato seja consagrado inteiramente ao Senhor. Que nada nem ninguém venha nos desvirtuar para seguirmos caminhos contrários à vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você neste momento. Vamos juntos? Senhor Deus eterno, nós queremos agradecer pela reforma religiosa que o rei Josias promoveu nos seus dias, ao destruir aqueles ídolos, postes ídolos, o culto que era oferecido a Baal e tudo quanto era tipo de abominação, de idolatria. Deus, queremos pedir ao Senhor que nos ajude para não compactuarmos, ó Deus, com o erro, não estarmos, ó Deus, permitindo que coisas e pessoas ocupem o nosso coração, mas somente o Senhor seja entronizado, Deus, em nosso coração, como Rei, como Senhor, como soberano, para governar a nossa vida. Nos ajude, Deus, a fazermos as mudanças que sejam necessárias, a tomarmos as decisões que sejam necessárias. Peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude. Oramos, ó Deus, e com gratidão fazemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família.